E essa história é bem legal. Então, preste atenção. Eu vou te contar uma história. Agora, atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Dá sua mão, dá sua mão, dá sua mão, dá sua mão. Os Tesouros de Monifa, de Sônia Rosa e ilustrações de Rosinha. Minha avó, Abigail, sempre falou da bisavó dela, que veio da África, num navio negreiro. Era bem mocinha. Todos os parentes e amigos que vieram com ela ficaram pelo caminho. Ela ficou sozinha no mundo, numa terra distante e na condição de escravizada. Teve uma existência muito sofrida, mas nunca perdeu a esperança de dias melhores para ela e para sua gente. A bisa da minha avó, Abigail, se chamava Monifa, que lá na terra dela significa eu tenho sorte. Ela acumulou um tesouro ao longo de sua vida. Um tesouro muito especial, que veio passando de geração para geração. Esse tesouro mora agora na minha casa e fica dentro de uma grande caixa, na parte de cima do armário da minha mãe. Lá dentro estão os diários de minha tataravó africana, escritos com letras muito antigas e com muito esforço. Quanta alegria, depois de tantos anos, conhecer os seus sonhos, suas simpatias, suas rezas, algumas partes das músicas preferidas dela, as esperanças, os sustos e ainda as notícias da época em que ela viveu. Ela era muito esperta. Soube juntar e recolher pedaços de seu tempo para que a gente de hoje pudesse espiar um pouquinho do ontem. O encontro do passado com o presente tem embalado esse tesouro valioso da minha família. Eu mesma conheço as rezas e alguns versinhos. Escuto as histórias da sua terra desde menina e adoro ouvi-las até hoje. Ela me acalma e me transporta para além mar e para além tempo. Acordei, naquele dia, com o coração em festa. Era o meu aniversário. Minha mãe e vó Abigail me chamaram num canto e me comunicaram com voz solene que eu, sendo a filha mais velha, havia sido escolhida para ficar com o tesouro. Ele agora me pertence e deveria ser levado para a minha casa quando eu virasse gente grande. Deveria cuidar dele com muito carinho e passá-lo adiante.
Foi a melhor notícia que recebi na minha vida. Que grande presente! A notícia veio acompanhada de uma novidade. Iria conhecer todo o tesouro. Quando vi a enorme caixa na cama de minha mãe, fiquei impressionada. Nunca havia visto uma coisa assim tão antiga. Com cuidado, toquei a caixa e comecei a fazer carinho nela. Ao mesmo tempo, comecei a pensar que há muito, muito tempo, as mãos de minha tataravó africana pegaram naquela caixa e os seus dedos, cansados de trabalhar, sem hora, escreveram aqueles tantos tesouros. E a minha imaginação começou a voar. De repente, foi me dando um aperto no coração. Joguei os braços por cima da caixa e enlacei como num abraço. Era como se naquele momento eu abraçasse a minha tataravozinha e toda a sua gente. Comecei a chorar. Ou melhor, a soluçar. Minha mãe e minha avó Abigail choraram junto comigo. Entre lágrimas, minha mãe me entregou em um envelope amarelo com uma carta dentro e disse: "Leia isto. É o primeiro escrito a ser lido antes de tudo." As duas saíram do quarto dizendo que iam beber água. E então fiquei sozinha. Foi muita emoção. Eu me sentia nova demais para aquilo tudo, mas ao mesmo tempo grande e suficiente para receber aquela responsabilidade toda. Abri o envelope, respirei fundo e comecei a ler. Para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. As raízes de vocês estão na minha África. Por isso, devem amar esse lugar com toda a força do amor que mora no fundo do coração de vocês. E é lá que me encontrarão e a toda a nossa gente. Desejo que sejam livres de corpo e alma e que, em sua vida, sejam tratados por todos com dignidade e respeito. Não se esqueçam da nossa história. Não se esqueçam do nosso sofrimento. Mas, principalmente, não se esqueçam da nossa luta. O corpo pode estar preso, amarrado, maltratado, mas as ideias e os pensamentos nunca se escravizam. É isso que faz a diferença. Nesses tempos duros em que as tristezas, às vezes, não nos permitem nem levantar da cama, a imaginação é o atalho para aquietar o coração. Nessas horas, fecho os olhos, bem fechados, me visito e visito minhas saudades. Encontro minhas pessoas queridas que ficam pelo caminho e chego aos lugares da minha infância. Sinto o cheiro do vento e a temperatura do chão acariciando os meus pés. Estar sempre em contato com minhas raízes me fortalece e é também uma maneira
de não me perder da minha história, isto é, não me perder de mim mesma. Tomara que todos vocês saibam ler e escrever. Mesmo eu, com todo o sacrifício, aprendi. Foram os meus senhores que me ensinaram a usar esta língua estranha. Quando cheguei aqui, já sabia ler e escrever a língua da minha terra, mas precisei usar a deles. Escrever é uma maneira de se anunciar ao mundo e de se sentir mais gente. É também uma forma de não enlouquecer, de suportar. Por isso, esses escritos para mim valem mais do que ouro. Eles valem toda uma vida. Valem a minha vida. Cuidem deles. Não os deixem morrer junto com o tempo. Contem e recontem as histórias que guardei aqui. Muitas delas ouvi pequenininha, lá na minha terra ainda. São minhas, são suas, são nossas. Todos nós somos responsáveis pelas nossas histórias e pela continuação das nossas tradições. Desejo que as minhas esperanças renovem e as de vocês, e que os meus sonhos se multipliquem junto aos seus. Desejo também que o amanhecer de cada dia seja uma possibilidade e um dia melhor para todas as pessoas que vivem neste mundo. Torço pela paz, pelo respeito entre os homens de todas as cores. Que Deus os abençoe sempre. Monifa. Quando acabei de ler a carta, meu coração estava disparado. Comecei a mexer com os dedos, com medo e com cuidado, nos guardados da caixa. Li e reli alguns diários. Tinha até versinhos pequeninos. Minha tataravó, ainda por cima, era uma poetisa. Como gostaria de tê-la conhecido. Eu ia dar muitos beijos na sua bochecha e me aninhar com seu colo, que, tenho certeza, deveria ser bem quentinho. Não sei quanto tempo demorei ali, ainda sozinha. Quer dizer, sozinha não, com aquelas lindas lembranças. De repente, vi minha mãe e minha avó Abigail na minha frente, preparando para trançar meus cabelos, por causa do meu aniversário. Elas iam enfeitar minhas tranças com elásticos coloridos. Larguei a caixa e sentei para fazer o penteado. Enquanto elas trabalhavam na minha cabeleira, eu fiquei pensando, com cara de boba, no tamanho daquele tesouro e na honra de ser a guardiã dele. E aí me deu uma vontade louca de crescer logo, virar gente grande e carregar o meu tesouro para a minha casa nova. Enquanto elas caprichavam no meu cabelo, ia também cantarolando uma cantiga muito antiga que parecia ter saído da caixa da minha tataravó Monifa. E aquele mexer gostoso na minha cabeça foi ficando parecido como um cafuné. E aí eu fechei os olhos bem fechados e fiz uma descoberta. Descobri que aquele tesouro não era só da minha família, era de todo o nosso povo, porque minha tataravó africana é um pouquinho avó de todos os brasileiros. Abri os olhos, como se despertasse de um sonho, e decidi que não queria crescer rápido, não. É bom ser criança, principalmente quando, entre um e outro cafuné,
a gente se entende amada por toda uma geração. Ah, isso é bom, isso é muito bom, isso é bom demais. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem gostou, que bata palmas. Quem quiser, que conte outra. E esta